E já voltamos. E agora, olha só, cada um montou 4 problemas. Nós vamos dar um jeito de organizar para receber esses problemas. Mas, como vocês montaram os problemas, nós vamos ensiná-los agora a resolver o problema. Porque é o seguinte, já foi dito, né? Se criou o problema, tem que resolver o problema. Não pode mandar o problema para frente sem saber resolver esse problema. Cara, se você cria um problema, você tem que resolver o problema. Não dá para ficar passando, empurrando um para o outro, não. E aí fica difícil. Eu vou criar problema para eu resolver? Não, mas você vai ver que vai ficar bem tranquilo. Na aula de hoje, né, a nossa aula 22, a nossa aula vídeo, não sei se você já percebeu que a nossa aula é dividida em 3 etapas, né? Na primeira etapa, nós estamos aqui com vocês. Na segunda etapa, nós sugerimos alguns vídeos bons para que vocês possam assistir, vídeos dinâmicos, que seguem o mesmo padrão nosso aqui da aula, só que com outra pessoa falando, para ver se você consegue, né, clarear mais as ideias. E o terceiro momento é, às vezes, fazer uma atividade, às vezes só mesmo, né, criar uma situação, igual a nossa aula anterior, em que, né, na aula 21, vocês tiveram que criar 4 problemas. 2 envolvendo grandezas diretamente proporcionais e 2 envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Na criação do problema, você percebeu que sempre faltava uma quarta proporcional, sempre faltava um valor. E a maneira de resolver um problema que falta um valor, eu tenho 3 valores e falta um, é usando a regra de 3. Regra de 3 o quê? Simples. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Ah, professor, nós já aprendemos, só que agora nós desmontamos aquela aula que nós tivemos lá, acho que foi a aula 69, se não me engano. Não lembro, essa parte de decorar. 67 ou 69. Olha, sabe todas simples. As aulas, sabe todas nós as desmontamos, aulas. Nós fizemos uma aula de razão e proporção, fizemos uma aula só para analisar as grandezas, nós conversamos com o problema. Tenho tanto trigo, quero fazer tantos bolos, quanto que eu preciso aumentar no meu trigo? Então, esse foi o nosso primeiro momento. Agora, a regra de 3. Regra de 3, simples. Por quê? Porque tem a complicada. Tem a complicada. É porque, gente, não é isso. Regra de 3, simples, porque a gente vai trabalhar com apenas 2 grandezas. Dessas 2 grandezas, ele vai me dar 3 informações numéricas e uma incógnita, chamada de quarta proporcional. Vimos na aula anterior. Então é por isso que é quarta proporcional? Isso, beleza? Então, na telinha agora, lá, então. Nós vamos ali, ó, tranquilamente aplicar a regra de 3 simples. E são 3 momentos. Primeiro momento, nós conversamos com o problema. Vamos conversar com o problema. Então, bora lá para o nosso primeiro exemplo. 8 pedreiros edificam uma casa em 20 dias. Então, vamos anotando já o que o problema está nos dando. 2 grandezas aqui. A gente tem a grandeza pedreiros. E aí, leu? Então, beleza. A primeira parte é essa. Quantos pedreiros nós temos? 8. 8 pedreiros. E quantos não vamos dias? anotar nada ainda, Calma, não. ainda não. Quantos dias demora? 20 dias. Olha a segunda parte. Quantos pedreiros? Já sei que a quarta proporcional, quem é? Ah, então está faltando o número de pedreiros. Isso. Precisamos para edificar a mesma casa em 16 dias. Então, esse foi o primeiro momento. Nós lemos o problema. Agora, professor Valnei, no passo a passo, é porque eu sou de 7 meses. Vocês não viram, tá? Ele já queria resolver tudo daqui. Não, eles perceberam. Já queria resolver tudo aqui. Já estava pegando a caneta. Eu já fico agoniado, já quero resolver. Olha, mas é tudo no passo a passo. No passo a passo. Primeiro passo. O professor Valnei falou o quê? Constrói uma tabela. Está aqui a tabela. Tá aí, beleza. Construiu a tabela. E já está tudo construído, né? Beleza. Pedreiros e dias. Quantos pedreiros? 8. Demora quantos dias? 20. Para fazer em 16 dias. Quantos pedreiros? X. Esse é o primeiro passo. Beleza? Segundo passo.
Identifique se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Aí olha só, o professor Valnei sempre faz assim, ele começa olhando o que tem números. Ele percebe-se que diminuiu o número de dias. Eu tenho que finalizar a obra em menos dias. Para isso, eu preciso de mais pedreiros ou de menos pedreiros? Boa pergunta. E aí, se eu vou diminuir a quantidade de dias, eu quero em menos dias. Então eu vou tem que ser precisar mais rápido, né? mais rápido. Então eu preciso de Mais pedreiros. Então, olha só, analisamos as grandezas. As setinhas estão para o mesmo lado ou estão em lados contrários? Não, uma subiu e outra desceu. Uma sobe e então desce, nós temos desce, grandezas sobe. que são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Beleza. Terceiro passo, olha só. Já sabemos que são grandezas, aqui está diretamente, tá? Mas não é. Cadê aqui, ó? São grandezas inversamente proporcionais. Beleza. Então Quando temos grandezas, check lá no inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, o que é que eu faço? Multiplica em linha. Então aqui, ó, na mesma linha que nós temos. Então eu tenho que multiplicar x vezes 16. Isso, 8 vezes 20. Isso beleza, mesmo. X vezes 16. 16x. 8 vezes 20. 160. Dividido por 16. 10. 10. Acabou resolvido. Pedreiros. 10 pedreiros vão realizar essa obra em 16 dias. 16 dias. 8 realizam em 20. Então eu aumento 2 pedreiros. E aqui, ó, um cuidado importante, tá? Numa situação de vestibular, de Enem, ele poderia perguntar assim, ó, quantos pedreiros a mais? Nós tínhamos 8 para executar em 16 dias. Quantos pedreiros a mais? Não é 10, é 2. 2 a mais, porque já tem 8. Isso tem que ter um cuidado na hora de responder. Isso, tem que saber beleza. o que o problema está pedindo. Então você viu aqui, olha só, vamos voltar aqui tudo de novo aqui, ó, para não ter problema. Primeiro passo, ler o problema. Leio tudo bonitinho, li tudinho. Montei uma tabela. Check. Engraçado que você falou assim, vamos voltar a ler aqui para não ter problema. Para não ter problema. Para não ter problema, para tirar o problema. Check na tabela. Beleza. Segundo passo, identificar inversamente proporcional. Por quê? Uma aumentou, a outra diminuiu. Perfeito. Então, eu vou pegar a tabela do jeito que está aqui e vou dizer, como é inversamente proporcional, eu vou multiplicar na linha. Aí multiplico na linha, olha só. 8 vezes 20. E x vezes 16. Feita a multiplicação. Então, o lado de lá vai dar 160. O 16 está multiplicando, passa dividindo. 160 dividido por 16, 10. Beleza, achei aqui o meu valor. Beleza? Agora sim, professor. Agora sim. Vamos lá? Vamos lá com eles? Agora sim, então bora lá. Eu tô animado igual o cacete. Eu já estava animado lá no começo. Eu tive que falar, calma. Toma um chá Teve que me puxar pelo braço ali, porque eu já estava resolvendo. Mas agora a gente vai resolver juntos. Bora lá? Vamos lá, olha só aqui, ó. Vamos resolver alguns problemas envolvendo regra de 3. Peguei aqui o primeiro problema. Então, bora para o nosso primeiro problema e a gente vai fazendo de acordo com o que a gente aprendeu agora. Vamos construir uma tabelinha? Vocês lembra que nós falamos no começo da aula que vocês criaram 4 problemas e vão resolver? Lembra que esse aqui nós fizemos na aula anterior? 10 trabalhadores realizam uma obra em 12 dias. Tá aqui, nós trouxemos o problema. E vamos resolver o problema. Então, as nossas grandezas são trabalhadores. Então, vou colocar aqui, ó, bem bonitinho, trabalhadores e dias. E assim que a gente quer que você faça aí. E agora vamos colocar as grandezas. Gente, quantos trabalhadores a gente tem? 10. Então, vamos colocar aqui, 10 trabalhadores. Realiza uma obra em 12 dias. Então, colocamos 12 dias para 10 trabalhadores. E a pergunta, em quantos dias? Então, X é nos dias. Beleza, então eu coloquei X aqui nos dias. 6 trabalhadores. 6 trabalhadores e 6 aqui.
Beleza, montado a tabela, montei a tabela, a gente vai fazer o que agora? Vamos analisar. Vamos Olha fazer a só, análise. onde tem os números, o professor Valdeir sempre gosta de colocar a setinha acompanhando o movimento do número. Aumentou ou diminuiu? Aqui a gente diminuiu. Então vamos lá. Então, Se eu a gente- tenho menos trabalhadores, a obra vai ser feita mais rápido ou vai demorar mais? O que vocês acham? Então vamos pensar um pouco. Vamos lá. 10 fazem em 12 dias. 6, vão fazer mais rápido ou vão demorar mais? Gente, olha só, como a gente diminuiu a quantidade de trabalhadores, eu até coloquei a minha setinha para baixo. Beleza. Se diminuiu a quantidade de trabalhadores, Vai aumentar vai o ter tempo. que aumentar, vai ter que, eu vou precisar de mais tempo aqui. Beleza? Então são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcional multiplica Em direto, linha. em linha. Então vai ficar 6 vezes x, E 10 vezes 12. 6 vezes x, 6x, 10 vezes 12. 120. Agora o que, que a gente vai fazer aqui? X é igual a 120 dividido por 6. X é igual a 20. Então, X igual a 20 trabalhadores vão realizar a mesma obra em 6. Desculpa, 6 trabalhadores vão realizar a mesma obra em 20 dias. Beleza? Tranquilo até aí? Beleza. Vamos para mais um Vamos problema? fazer mais um com eles? Bora lá. Com Olha 1 lá, quilo o de mesmo trigo, problema. com 1 quilo de trigo é possível fazer 4 bolos. Beleza. Quantos quilos de trigo são necessários para a produção de 28 bolos? Já havíamos analisado anteriormente. Vamos colocar na tabela agora. Você viu? Você constrói o problema, você resolve o problema. Ah, professor, então tem que resolver aquele que nós fizemos? Vocês têm liberdade para escolher sim ou com certeza. Sim, ou com certeza é ótimo, né? Vou colocar aqui o nosso trigo, que está em quilos, quilogramas. Você dá e canetinha aqui- nova, professor? Comprou canetinha nova, tá com a escrita diferente. É, a gente ganhou uma canetinha nova aqui. Ah, que show. 1 quilo, 4 1 bolos. quilo, 4 bolos. 28 bolos, eu vou precisar de X quilos. X quilos. Beleza. Nós já havíamos analisado, não é? Aumentou a quantidade de bolos, com certeza vai ter que aumentar a quantidade de trigo. Como aqui aumentou, eu gosto de colocar assim, aumentou, eu coloco setinha para cima, beleza. Se eu vou aumentar a quantidade de bolos, eu vou precisar de menos ou de mais? Mais. Então vai aumentar também aqui. Então setinha para a mesma direção aqui. Beleza. Aumentou, então sobe. Ah, perfeito. Então, como é diretamente profissional, multiplica cruzado. Em X, Perfeito. cruzado, 4 vezes X, 4x, 28 vezes 1. 28. X é igual a 28 dividido para 4. X é igual a 7. 7 quilos de trigo. Você precisa fazer 28 bolos. 7 kg, vou colocar aqui para Beleza. ficar 7 quilos. Beleza? Então, finalizamos mais um problema de regra de 3. E agora Vamos fazer mais um probleminha com vamos eles. fazer mais um. Bora lá? Com uma velocidade de 80 km por hora, um motorista consegue realizar uma viagem em 5 horas. Então temos aqui a grandeza velocidade e temos a grandeza tempo em horas. Velocidade e o tempo. O Velocidade 80 km por hora, tempo, 80, 5 horas. 5 horas. Em quanto tempo ele realizaria a mesma viagem com a velocidade de 100 km por hora? Então, olha só, que é bem prático. Se eu estou indo mais rápido, eu vou demorar mais ou vou chegar primeiro, vou chegar mais Eu rápido? vou chegar em menos tempo. Ah, então aumentou a velocidade, diminui o tempo. São grandezas Inversamente proporcionais. perfeito. Então, vamos colocar a nossa setinha aqui. A minha velocidade eu aumentei, setinha para cima. O tempo vai diminuir, setinha Então, para baixo. setinha para baixo. Uma sobe e a outra desce. Beleza. Sobe e desce é inversamente proporcional, gente. Então multiplica direto. Direto, Multiplica em na linha. Em linha, então vamos multiplicar aqui, ó, x
vezes 100, ou 100 vezes x, vai E dar 80 vezes 5, dá 100x. 80 vezes 5. 400. E agora é só a gente dividir aqui por 100. 400 dá 4 horas. Isso. É 4 horas, porque a minha grandeza que eu estou querendo é tempo. 4 Horas. horas. Perfeito. Então agora ó, ficou até mais tranquilo agora, né, nós resolvermos esse tipo de situação. Então, né, esse conversar com o problema é importante. Né? E assim, as grandezas todas são parte do nosso cotidiano. Quem nunca precisou chegar mais rápido em algum lugar e para isso apertou o passo, acelerou o carro, pedalou mais rápido, acelerou a moto, porque se aumenta a velocidade, você diminui o tempo, você consegue chegar mais rápido. Quem nunca teve que ajudar alguém a fazer um bolo ou fazer alguma receita e percebeu que quando aumenta os ingredientes, aumenta também o produto final. Então, são grandezas. Você fez 4 problemas, né? Não precisa se preocupar por enquanto com eles. A gente estava brincando aqui de resolver e tal. Quem quiser resolver, tem a liberdade de resolver. Até porque no Agora é com Você, nós já sugerimos para vocês 5 probleminhas, tá? 5 problemas, onde vocês vão ler o problema, que nós fizemos na aula anterior, leitura do problema, análise do problema, verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, montagem da proporção. A gente pode pular essa segunda etapa aqui, fazendo na tabela. Qual que é mais prático? Se for diretamente, você multiplica cruzado. Se for inversamente, multiplica em linha. E depois é só resolver a regra de 3, que é a aplicação, aquela equaçãozinha que você monta no final. São 5 probleminhas que você vai resolver. Na aula que vai para vocês, no material que vai para vocês com as perguntas, tem lá alguns links, não é, professor? Que você pode estar pesquisando. Entra lá, assiste aquele vídeo, se você achar que precisa, tá? Nós colocamos lá, assista os vídeos para melhorar o seu desempenho com a resolução. Mas se você conseguir resolver os 5 problemas sem precisar do suporte do vídeo, pode também, tá certo? Beleza. Mas o interessante aí, é fazer. Galera, é que vocês tentem fazer. Tenta fazer bonitinho, monta do jeito que a gente fez ali, faz uma tabelinha do jeito que a gente fez, faz análise, faz a pergunta para o problema. Perfeito. Se você perguntar, com certeza ele vai te responder. Com certeza. Beleza? Então encerramos assim mais uma aula e tentem fazer as questões. Estudar é muito bom. Tá? Beleza, gente. Não é fácil, mas é bom. Traz resultados. Beleza, gente. E por aqui a gente vai finalizando mais uma aula híbrida. E na próxima aula tem novidade aí. Tem novidade. Tem. Novidade. Não sai, a gente aguarda vocês. Tchau, tchau, gente.